Olá novamente. Essa é a quinta videoaula da disciplina Definição de Agenda e Formulação de Política para cursos de pós-graduação em Ecologia. Trata-se de uma disciplina oferecida no semestre suplementar de 2020 para estudantes dos programas de pós-graduação em Ecologia, cursos acadêmicos e profissional, e para estudantes de graduação do Instituto de Biologia da UFBA. A videoaula de hoje objetiva explorar um pouco mais o conhecimento produzido pelo campo das Policy Sciences quanto ao estágio da formulação nos processos de políticas públicas. Como vimos, no modelo de ciclo de políticas públicas, a implementação é o estágio que sucede à formulação e à tomada de decisão, e precede a avaliação e o término da política. Inicialmente, foi concebida como uma tradução da política pública para a ação. Vimos que, logo no começo dos anos 1970, a implementação passou a ser vista como um estágio crucial para o sucesso das políticas públicas. Isso ocorreu, em grande parte, a partir de pesquisas que demonstraram que as expectativas formuladas nas políticas usualmente falhavam na prática, como foi o caso do estudo de Pressman e Wlodarski, de 1973. Duas concepções distintas sobre o processo de implementação passaram, então, a ser influentes na literatura das Policy Sciences. A concepção top-down parte do princípio de que a política é formulada pelos tomadores de decisão da elite governamental, e que os procedimentos da burocracia devem garantir sua implementação do modo mais fiel possível. Trata-se, portanto, de uma visão hierárquica do processo de política pública. As diferenças entre o que foi formulado pelo setor político, e o que é efetivamente implementado pela burocracia, resultaria de falhas de processos. Essas falhas podem ocorrer no próprio processo de formulação, por exemplo, se os objetivos forem apresentados de modo pouco claro, ou se não forem previstos instrumentos de controle para que a implementação siga, à risca, o que foi formulado. Mas podem ocorrer também problemas típicos do estágio da implementação, como, por exemplo, a falta de condições materiais, ou de recursos humanos, dos setores que têm por missão executar as políticas públicas, ou as dificuldades de coordenação quando diversas agências estão envolvidas com a implementação da política. Os autores afiliados à concepção top-down, então, buscavam identificar as condições nas quais as políticas tendem a ser implementadas satisfatoriamente. Vamos apresentar algumas dessas condições, exemplificando-as a partir de uma política que procura reduzir a taxa de estudantes de pós-graduação que desenvolvem problemas de angústia e depressão durante o curso. Uma condição é a de que o modelo de causalidade utilizado para a formulação da política é adequado. O modelo de causalidade é a concepção teórica que relaciona o estado final que se pretende alcançar, a mudança do comportamento de um grupo-alvo. No nosso exemplo, o estado final que se pretende alcançar é a redução da frequência de pós-graduandos com angústia e depressão. Caso o modelo usado para explicar essa condição psicológica seja que o principal fator de origem da angústia é uma relação abusiva dos orientadores, que estabelecem demandas impossíveis de serem cumpridas, a política terá por foco alterar o comportamento dos orientadores, que são o grupo-alvo. Contudo, se esse modelo estiver equivocado, e se a angústia dos estudantes derivar principalmente da falta de expectativa de emprego futuro, ou de sua percepção de que a carga horária de aulas do curso é excessivamente demandante, ou do valor baixo da bolsa oferecida pelo curso, que lhes gera dificuldade de sobrevivência, então a política, ainda que adequadamente implementada, não alcançará seus objetivos. Outra condição para que a política seja implementada com sucesso, é a de que a decisão política, que pode ter a forma de uma norma, por exemplo, contém objetivos claramente formulados, e hierarquizados em termos de sua importância. Sendo assim, eles direcionam a ação dos responsáveis pela implementação da política, representam um recurso para os apoiadores da política tanto dentro como fora das agências de implementação, e facilitam a avaliação do sucesso da política. No nosso exemplo, essa condição poderia ocorrer caso a política indicasse, de modo claro,
Os limites aceitáveis de cobrança dos orientadores em relação ao desempenho dos estudantes na pesquisa orientada. A política deveria indicar ainda quais desses limites são mais relevantes. Desse modo, tanto orientadores como estudantes simpáticos à política teriam elementos para exigir seu cumprimento em casos de conflito. Além disso, esse detalhamento facilitaria a posterior avaliação de aderência de professores e estudantes à política, condição que seria necessária para sua eficácia. Mas uma condição para o sucesso da política se refere ao aprovisionamento de recursos, usualmente financeiros, que sejam suficientes para que as agências realizem as atividades necessárias ao processo de sua implementação. Essas atividades podem incluir a contratação de pessoal, o pagamento de serviços de análises, a administração de programas, e o monitoramento dos grupos-alvo. No nosso exemplo, o programa de pós-graduação deveria alocar recursos, financeiros ou humanos, para a produção de guias de melhores práticas da relação entre orientadores e estudantes, para a realização de eventos de formação com os professores em temas relacionados a assédio, para diagnosticar se as alterações desejadas do comportamento dos professores estão ocorrendo, etc. Ainda outra condição se refere à atribuição da implementação da política a agências simpáticas aos seus objetivos, e que, assim, darão alta prioridade à sua implementação. Como políticas têm o potencial de alterar o status quo, elas usualmente sofrem resistência tanto do grupo-alvo como de membros da própria burocracia. Desse modo, não basta que os implementadores sejam neutros em relação à política, eles devem ser motivados e persistentes para obter sucesso no processo de implementação. Um exemplo recente dessa estratégia no Brasil foi a tentativa de subordinar a pasta federal de meio ambiente à pasta da agricultura. No nosso exemplo, a implementação da política deveria ser atribuída a uma comissão de estudantes e professores, motivados pela causa da política, e com habilidades para superar as eventuais resistências por parte do corpo docente e discente. Uma outra condição se refere à previsão de coordenação entre as agências que implementarão a política, bem como ao controle sobre aqueles agentes que podem se opor a ela. Atingir coordenação dentro e entre agências é um tema recorrente da literatura de gestão. A demanda pela realização de tarefas cada vez mais complicadas, típica da sociedade moderna, levou à especialização progressiva de suas organizações. Contudo, essa mesma especialização reduz a capacidade de comunicação entre organizações, e mesmo entre os setores de uma mesma organização, o que gera um problema de integração. Se várias agências forem responsáveis pela implementação de uma política, a falta de integração pode impedir sua implementação bem-sucedida. Uma outra dificuldade relacionada à atribuição de uma política a várias agências está no aumento da chance de que algumas delas não sejam simpáticas aos objetivos da política. Isso pode acontecer, por exemplo, com políticas federais que dependem de agências estaduais e municipais para seu sucesso, quando os governos são de partidos políticos não alinhados. Reduzir o número de agências que implementarão a política, criar instrumentos de estímulo ao seu cumprimento, e criar mecanismos de sanção a seu veto, pode minimizar essas dificuldades de implementação. Em nosso exemplo, a implementação de uma política em um programa de pós-graduação não é realizada por diferentes agências. Mas pode haver professores contrários à política. Nesse caso, o estabelecimento de estímulos ao cumprimento da política, por exemplo, a partir de atribuição de recursos de bancada, e de sanções ao não cumprimento, por exemplo, redução do número de vagas para orientação, poderiam ser previstas. Outra condição para que a política seja adequadamente implementada é a criação de situações nas quais grupos de interesse, favoráveis à política, possam afetar sua implementação em diversos momentos. Isso pode ser realizado, por exemplo, prevendo momentos de avaliação das agências de implementação por esses grupos, ou exigindo, da agência, transparência pública ao longo de todo o processo de implementação. Em nosso exemplo, a previsão de seminários de avaliação da política
com participação dos estudantes e de profissionais do setor de psicologia, por exemplo, podem ajudar a cumprir essa condição. As habilidades gerencial e política dos líderes das agências envolvidas com a implementação da política é também uma condição necessária para seu sucesso. A habilidade gerencial inclui, por exemplo, manter elevado o moral dos envolvidos e garantir que aqueles que não são simpáticos à política sintam que estão sendo ouvidos. A habilidade política inclui, por exemplo, estabelecer boas relações com pessoas em posições de poder, angariar suporte entre eleitores simpáticos à política, etc. Uma última condição para a implementação eficaz da política é a manutenção do contexto político e socioeconômico, sob os quais a política foi formulada. Mudanças importantes desse contexto podem alterar a prioridade atribuída à política, pelo aparecimento de temas considerados mais urgentes, ou pela alteração da percepção sobre a adequação do modelo causal utilizado na formulação da política. Em nosso exemplo, uma eventual extinção do sistema de bolsas para os pós-graduandos, pelo governo federal, pode alterar as prioridades do programa de pós-graduação, fazendo com que uma política voltada para a permanência dos estudantes seja vista como mais urgente, ou pode alterar a causa principal do desenvolvimento de angústia e depressão pelos alunos, que não poderia ser enfrentada de modo eficiente por ações relacionadas com a melhoria do processo de orientação em pesquisa. Na passagem da década de 1970 para a década de 1980, se estabeleceu uma segunda concepção sobre o processo de implementação na literatura das Policy Sciences, conhecida como bottom-up. Ela era crítica à concepção top-down então vigente, pois partia do diagnóstico de que os resultados das políticas nem sempre têm uma relação próxima com seus objetivos originais. Contudo, de acordo com essa concepção, essa situação não é sempre deletéria. As diferenças entre a política formulada e o que é implementado resultam do processo de ajuste da política às condições locais de implementação. Isso só pode ocorrer porque os executores da política detêm mais conhecimento sobre essas condições locais do que os próprios formuladores da política. As principais diferenças entre as duas concepções são mostradas nessa tabela. A primeira delas diz respeito às estratégias de pesquisa empregadas em cada abordagem, característica de onde se originam os nomes top-down e bottom-up. Os pesquisadores alinhados à primeira, iniciam sua análise pela decisão tomada no sistema político, de posição superior, e prosseguem para baixo, avaliando sua implementação pelos setores burocráticos. Os pesquisadores da segunda iniciam sua análise pela identificação dos atores responsáveis pela execução da política, na parte inferior do sistema político-administrativo, e prossegue para cima e para os lados, buscando identificar as redes de atores de implementação e suas estratégias para resolver problemas. Os objetivos das análises dos pesquisadores das duas abordagens também diferem. Aqueles afiliados à concepção top-down pretendem desenvolver modelos que permitam prever se políticas específicas terão chance de ser implementadas. Pretendem ainda prescrever estratégias para o setor político-administrativo, que permitam melhorar a implementação. Já os objetivos das análises bottom-up são descrever e explicar as interações entre os atores, e suas estratégias de resolução de problemas. Outra diferença importante entre as abordagens está relacionada ao modelo de processo de política pública adotado. A abordagem top-down parte de um modelo de processo, organizado em estágios claramente distinguíveis, e centra seu foco sobre o estágio de implementação propriamente dito. A abordagem bottom-up, ao contrário, considera que o ato de fazer política ocorre ao longo de todo o processo e, portanto, deve-se analisar o processo completo. Pesquisadores afiliados à abordagem top-down consideram que o poder de decisão sobre as políticas públicas está restrito ao sistema político, e a implementação é um processo administrativo político. Os afiliados à abordagem bottom-up, ao contrário, consideram que os implementadores têm alto nível de arbítrio sobre o processo, e o fazem de maneira política,
alterando consideravelmente o que havia sido definido pelos tomadores de decisão. Finalmente, as duas abordagens se baseiam em modelos distintos de democracia. A abordagem top-down tem suas raízes na democracia representativa, que considera que os políticos são os únicos atores que representam oficialmente a vontade da população. Desse modo, deve-se garantir que suas decisões sejam implementadas sem alterações importantes, sob o risco de violação dos parâmetros democráticos. Já a abordagem bottom-up considera esta formulação elitista, e parte do princípio de que os burocratas locais, os grupos afetados pela política, e os atores privados, possuem preocupações legítimas, que devem ser levadas em conta na implementação das políticas. Desse modo, apenas um modelo participativo de democracia é capaz de legitimar a governança democrática. Após um período de disputa acirrada entre os defensores das duas abordagens, vários autores, inclusive alguns originalmente alinhados a uma ou a outra, procuraram sintetizá-las em uma nova abordagem. Tiveram origem nesse movimento as abordagens de coalizões de advocacia e de redes de políticas públicas, por exemplo. A síntese dessas décadas de investigação sobre a implementação de políticas públicas trouxeram aprendizados importantes. 1. A implementação é um contínuo localizado entre a direção central e a autonomia local. 2. A implementação é mais do que a execução técnica de ordens políticas superiores. 3. A implementação e a formulação de políticas são processos interdependentes. 4. A implementação não é independente do contexto político e econômico. 5. Países diferentes parecem ter estilos distintos de implementação de políticas públicas. Na videoaula 8, trataremos da avaliação das políticas públicas. Até lá!